Legal, pessoal. Tá bom. Patrícia, muito obrigado por ter entrado antes. Tem umas pessoas, eu falo isso tranquilamente, não é nenhuma crítica, principalmente aluno, né? Bom, minha cara é de mal mesmo, né? Então, aí. E o assunto é complexo, né? Débora, Silvano, o pessoal, todos aí, né? A Lourdes, que já está há muito tempo com Conceição, ou seja, a maioria de nós aqui que já estão na lida e sabe que não é fácil, né? Nada é fácil nisso, né? A começar pelo que nós estamos querendo interpretar, que é a palavra de Deus, quer dizer, a coisa mais difícil que existe em termos tanto conceituais, dogmáticos e literários, né? É a coisa mais difícil, por isso, né, que eu venho falando, é por isso que no nosso, nos nossos encontros, o objetivo do projeto DDLC, é por isso que a gente usa o gênero bíblico, né? Algumas pessoas às vezes falam, mas é porque o Rogério quer catequizar. É claro que eu também quero isso, mas não é esse o foco Bom, aqui. Foco. É claro que eu quero. Quem não quer? Né? Todo mundo na sua religião quer, mas aqui o objetivo não é catequizar. Aqui é sim mostrar isso que a Débora está falando, que a Conceição passa por isso, todos nós aqui, né, Patrícia, etc., todo mundo passa aí, que é o quê? Aí sim, cada um na sua região e na sua religião, fazendo o trabalho de catequese, aí sim. Mas nós aqui não vou fazer ninguém acreditar em Deus, não vou fazer ninguém acreditar em Nossa Senhora, se acredita ou não, não é nada disso. Nós vamos trabalhar focado na tradição litúrgica, sim, litúrgica no sentido de gênero literário. E como eu já expliquei das outras vezes, faço questão sempre de lembrar isso, é claro que eu, enquanto cristão católico, acabo tendo as influências da minha religião, mas ainda assim, o objetivo não é catequético aqui, né? Então a gente sabe como é difícil, né? A gente vem falando, né? E quem acha que é fácil é porque não sabe nada de Libras, né? Porque achar que Libras é fácil, que é só aprender sinais, que já virou intérprete, já virou não sei o quê. Então acontece o que a gente vê por aí, que são essas coisas horrorosas aí que o pessoal chama de interpretação e que, para dizer o mínimo, é português sinalizado, é para dizer o mínimo. Isso quando nem isso é. Então, aqui o negócio é difícil mesmo, tem que estudar, certo? Difícil assim, né? Porque treinar, treinar. treinar, exatamente, Treinar não tem. muito. Quem já está acompanhando comigo há algum tempo aí sabe como é que é, a Silvana sabe, a Conceição, a Patrícia, que já está aí há bastante tempo, a própria Inês sabe como é que é isso. E então, começando pela essa fala sua muito importante, a questão dos sinais religiosos, né, que eu falei nesse comecinho aqui, não sei se você estava. A minha formação, eu sou cristão católico, a minha formação é na Pastoral dos Surdos, da Igreja Católica, eu venho desde da época da Pastoral da Juventude, etc. Conheci minha esposa na Pastoral da Juventude. Então, a minha formação é a Igreja Católica. O projeto DDLC é o Dicionário Digital Libras Cristão. Ele é um projeto que eu criei na Igreja Católica, na época já que eu já estava na Pastoral dos Surdos. Isso foi em 2007, quando eu ainda era membro da pastoral. Pouco antes, pouco depois disso, eu fui coordenador durante um período. Mas, ou seja, comecei como a maioria de nós. Aprendi na igreja também, né? Foi uma maravilha que, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer. E já Desafio. e fora que a gente fez o primeiro cursinho e já achou, né? Nossa, já sei tudo de Libras, já comecei a interpretar na igreja e já saí até dando curso. E, nossa, foi aí quando, né? E lógico que estou avançando no tempo aí, de repente eu percebo que os surdos não estavam entendendo muito bem o que eu estava falando, né? E ele chegou para mim e falou, Rogério, aliás, eu perguntei para ele, né? Porque ele é muito bom em Libras. Falei, aí, Regis, como é que tá a minha interpretação? Ele falou, já tá legal, só que tem um probleminha. Você não está fazendo livro, você está fazendo português sinalizado. Nossa, aquilo foi uma faca no coração. E foi aí que me levou, né, primeiro veio a tristeza, a Essa é a falha. revolta,
né? Não vou fazer mais nada, né? Que, no fim, percebi que, ele, obviamente, ele tinha toda a razão e, graças a ele, aprendi, estudei muito e descobri que não é fácil Libras, que eu não deveria ter feito o que eu fiz. E aí, hoje, eu procuro ajudar as pessoas nesse sentido. E então, Cristina, ainda para falar sobre o que você comentou aí, realmente é uma inveja boa que eu tenho certeza que a maioria dos colegas da Igreja Católica tem, é o quanto as igrejas protestantes, evangélicas, elas são melhores do que a gente no trato com os surdos. Então, Em várias questões, principalmente a formação dos intérpretes. Investe-se bastante na formação dos intérpretes. E aí tem, lógico, outras questões que aí é questão dogmática deles, de regras deles, isso a gente não vai discutir, obviamente. Quem sou eu ainda para falar isso? Mas eu quero falar do positivo. O positivo é isso. A questão do projeto. Que a ideia do projeto é suprir essa falta de formação adequada. Passei por vários momentos muito difíceis, né? Porque as pessoas não entendem isso em geral. Elas sempre acham que a gente está fazendo algo para ganhar alguma coisa, né? Ou para aparecer no YouTube, ou para ganhar dinheiro, né? Então, Cristina, e a todos os colegas que estão chegando hoje, eu gosto de deixar bem claro isso. O projeto ele tem por objetivo Libras visando o acolhimento dos surdos na igreja. Então, se você é evangélico, se você é, sei lá, de qualquer outra denominação cristã, né? Por quê? Porque eu falo cristã, etc. Tem aí as diferenças, mas todos nós somos cristãos. Aí, isso sim, né? Então não dá para eu falar de outra religião. Obviamente, quando eu tenho que falar de religião, mesmo assim não sou a pessoa mais bem formada para isso, lógico, tenho bastante conhecimento. Então eu falo do que eu sei um pouco, que é da Igreja Católica. Mas voltando a essa questão, então Cristina, o objetivo é a gente formar. Então eu quero passar os meus conhecimentos, algumas técnicas que eu desenvolvi, um método de tradução que eu desenvolvi, que é o Libras em Três Fases, que foi tese de mestrado, e eu ainda estou trabalhando, estou escrevendo um artigo sobre o que é uma modalidade de escrita que eu estou criando também, que nada tem a ver com sign writing, nada disso, né? Sign writing é uma coisa, e essa modalidade que eu estou desenvolvendo, vou tentar mostrar um pouco hoje, se não no próximo encontro, é uma modalidade que auxilia o intérprete. Por quê? Tudo que eu quero passar para vocês aqui no projeto é o que eu passei, a minha experiência no trabalho tradutório, no aprendizado de traduzir textos bíblicos para o surdo, e aí ligando língua portuguesa, material litúrgico e Libras, consegui desenvolver uma técnica que eu ainda estou trabalhando nela, e com um incentivo particular, graças a Deus, da minha amizade que eu tenho com o professor Capovilla. Ele foi meu orientador no meu mestrado, um dos, né, excelentes doutores, obviamente, e ele que deu o nome, inclusive, desse método de algoritmo. Então, eu criei um algoritmo, para quem não é da área de informática, apesar de que algoritmo não é nada espantoso, algoritmo é uma série de regras, né, que a gente, até para levantar de manhã, a gente segue um algoritmo. Normalmente você levanta, você vai ao banheiro, você vai lavar o rosto, você vai escovar o dente. Aí, ou seja, você vai seguindo uma série de regras, isso é um algoritmo. Então, basicamente, o que eu fiz foi criar um algoritmo e uma técnica simbológica através de caracteres. Hoje eu vou mostrar um pouco disso, tentar mostrar. Resumindo, é tudo para ajudar o intérprete. É tudo para ajudar como a gente se comunica com o surdo. E é tudo gratuito. Eu não estou cobrando nada, ninguém vai pagar nada por isso. Porém, o projeto ele é bastante ambicioso. Então, quem leu lá, quem teve a oportunidade de ler a descrição do projeto,
ver que a ambição realmente, né? Eu gosto de sonhar alto, né? Sonhar bem alto para não conseguir chegar lá, mas vou chegar na metade já está bom. Então, é fazer material para distribuir, né? Como alguns sempre perguntam, e o material, por que não está pronto? E o dicionário? No caso, vou preparar liturgia diária, quem sabe um dia, né? Um sonho, mas pelo menos liturgia dominical, com todo o material que o intérprete precisa, e principalmente para o surdo, né, que o surdo já tem acesso lá, assim como a gente tem panfletinhos já com a leitura, o surdo vai ter também. Então, ou seja, uma série de coisas. O curso é uma coisa concreta que nós vamos ter. Eu já consegui, junto ao Instituto Federal São Paulo, do qual eu sou docente aqui em Jacareí, a Débora deve conhecer, eu sou docente de Libras aqui, eu consegui, com a direção, com a pró-reitoria, que os cursos que são oferecidos lá, eles são gratuitos, obviamente, vão continuar sendo gratuitos para nós também. E só que, em sendo uma instituição federal, eu não poderia reservar um curso só para quem é cristão, por exemplo. Não posso fazer, a legislação não permite. Porém, consegui, com a direção e com a pró-reitoria, que eu pudesse reservar uma turma por causa desse projeto, do projeto da DLC. Então, de qualquer forma, vai ter edital, todo mundo vai ter acesso. Então, ou seja, não vai ser cerceada a participação de ninguém. Só que quem for fazer parte dessa turma da qual eu posso reservar um grupo, o gênero literário que a gente vai discutir vai ser, para usar como exemplo introdutório de gênero literário, vai ser o gênero bíblico. E o resto é tudo igual. Então, o que eu falo sempre? É que as pessoas falam, mas Bíblia, mas eu não sou religioso, eu não acredito em Deus. Tudo bem, mas mesmo quem quiser aprender muito bem Libras, né, sem pensar em religião, sem nada, eu garanto que se a pessoa resolver estudar Libras e tentar entender como é que se traduz o gênero literário bíblico, ela vai ser o melhor intérprete que existe, porque é o texto mais difícil de se interpretar. Então, se você consegue interpretar texto bíblico, seja de qualquer linha de dogma de fé, de qualquer igreja cristã, você vai ser um excelente intérprete. Porque traduzir o gênero, uma notícia de jornal, qualquer intérprete faz. Quero ver um intérprete fazer o que nós estamos conversando aqui. Interpretar Gênesis, que para qualquer estudioso é um negócio muito difícil. Difícil. Então, tem uma série, né, Inês? É uma coisa muito difícil, né? A Bíblia é difícil. Então, a gente é ousado aqui, né? Eu sou ousado, né? Não sou catequista, estudei bastante, já participei de catequese para surdos, fiz crisma, participei de curso de crisma, etc. Mas, claro, eu faço aquilo que está dentro do meu nível de conhecimento. E eu tenho, então, para não dizer, o Rogério falar de Gênesis sozinho, o Rogério nem padre não nada. Então, não, mas eu tenho o padre Ademir Nunes, que é o reitor da Faculdade de Teologia aqui da Diocese de São José dos Campos. Então, é ele que é o meu orientador litúrgico. Todo o processo tradutório que eu faço, que eu estou fazendo das orações Pai Nosso, Ave Maria, dos textos, todos são orientados por ele. Então, obviamente, eu tenho a orientação de alguém muito mais conhecedor do assunto do que eu. E nós vamos ver, assim que eu puder mostrar para vocês o caso da oração do Pai Nosso, vocês vão ver as contribuições maravilhosas que ele deram para a compreensão. E olha só como é que isso é legal, pessoal. Para mim, eu posso dizer para vocês que é maravilhoso. Por quê? O quanto eu estou tendo que estudar coisas da minha igreja que nunca antes eu tive a oportunidade de estudar, para poder interpretar bem. Então, voltamos de novo à nossa questão, o nosso projeto. Cristina, o projeto tem esse objetivo, essa formação religiosa, claro, visando, como está escrito lá no projeto, trazer o surdo
para a igreja. No nosso caso, eu estou falando de mim agora, quero trazer ele para a igreja católica. Os outros das outras religiões vão levar para as suas igrejas cristãs. Então, ninguém aqui está competindo nada. Todos nós temos o mesmo objetivo de incluir o surdo na igreja. É isso que está escrito lá no projeto. Para que isso aconteça, para que os cursos, os materiais, o dicionário, a formação, tudo isso, por exemplo, essa plataforma que a gente está usando aqui, que é o Zoom, ela não é de graça, paga-se em dólares. Então, eu estou pagando em dólares todo mês para poder ter, para não ter limite, né? Porque você pode ter a plataforma gratuita, mas ela tem um limite de pessoas que podem entrar. Então, agora, eu pagando, o projeto pagando, a gente pode ter aqui até 200 pessoas aqui. Então, isso tem custo, o site, que vão ser feitas as postagens dos materiais, a plataforma para fazer para o desenvolvimento do dicionário litúrgico, uma série de materiais voltados aos surdos, lógico, que precisa de investimento. Eu tenho um estúdio aqui, vocês estão vendo, eu estou com um fundo aqui de estúdio, né? Na verdade, aqui é um fundo verde, né? Que não dá para eu tirar agora, mas... Então, isso tudo, eu tenho câmera, eu tenho iluminação, tudo isso muito caro. Então, todos os vídeos que são postados, eles são de altíssima qualidade. O dicionário que eu fiz, talvez a Débora conheça ou não, a, a Lourdes. A Lourdes é dessa época, que a Débora é mocinha ainda, nenenzinho, não vai conhecer. Então, mas nós somos da velha guarda. Eu criei esse dicionário em 2007. Daqui a pouco eu mostro um pouquinho aqui, se der tempo, né? Eu já estou falando demais já, mas é sempre bom esclarecer essas coisas. Então, precisa da contribuição. Hoje, eu pedi licença para a Inês, que eu falaria o nome dela aqui nisso, né? Que eu agradeço muito, é o contato que ela fez, e ela já é uma apoiadora mensal. Então, quer dizer, aí o pessoal fala, mas tem que pagar. Não, precisa insistir, pessoal. Não tem que pagar. Deixei bem claro isso, inclusive para a Inês, eu fiquei até preocupado, achando que ela estava achando que tinha que pagar para vir, e não era isso, ela tinha entendido bem, mas ela se prontificou a ser apoiadora mensal. Mas eu gosto de falar. Então, pessoal, ajudem a espalhar isso para todo mundo, principalmente, não é cobrado, não precisa ser apoiador mensal lá do projeto para participar. É só querer vir, conseguir o link, aí como a Débora conseguiu, e outros aí, é só pedir para a gente, acessar lá no Facebook, procurar nas redes sociais que encontram a gente e pode entrar. Porém, eu sempre vou mencionar isso, porque muitos falam, mas e o material? Quando é que vai sair? Ele está saindo na medida do que eu posso fazer do meu bolso. Então, vai demorar. Infelizmente, não vai ser tão rápido, até que a gente atinja um mínimo lá. E o mínimo, quem for lá no site vai ver que o valor é alto. Então, só para eu pagar, não dá para pagar aquele valor lá. Então, é por isso que está muito devagar. Eu sou imensamente grato às pessoas que estão lá, que estão pagando, estão apoiando com 10, com 15% no máximo do custo, mas isso já está pagando aqui a plataforma, então já é alguma coisa. Paga um pouquinho do site, né, que tem o prolibras.com.br, tem o DDLC, tem um monte de coisas do site. Então, o apoio financeiro é importante, claro, mas não é fundamental e não é exigível, certo? Então, tem lá o valor mínimo de R$10, porque não pode ser menor, porque o próprio site não aceita. Quem puder, colabora. Quem não puder, obviamente, não precisa e vai continuar aqui. Porém, infelizmente, as coisas vão dar mais devagar, mas tem aumentado devagarinho, mas tem aumentado. Então, 10 no mínimo. Quem quiser dar R$5.000, a gente vai ficar muito feliz. Pode dar aí 5, R$10.000 por mês, que com certeza vai sobrar dinheiro. Então, mas é brincadeira. Mas o que precisa ficar claro, então, Cristina, o projeto é Dicionário Digital Libras Cristão, porque ele foi criado lá atrás com esse nome. Eu sou professor do Instituto, graças a Deus ganho muito bem, mas não dá para pagar tudo isso, não. Mas esse negócio de pagar é complexo, né?
mas eu acho que se tiver dúvida, fiquem à vontade de perguntar sempre, né? Não só sobre essa questão, de outras coisas, o que vai ter, o que não vai ter, sobre o projeto, podem ficar sempre à vontade de perguntar. E eu acho que é isso que eu poderia falar nesse momento. E eu sempre, claro, vou ficar lembrando, fazendo alguns comunicados a vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta sobre o que eu falei aí, senão a gente começa a tratar Ô, do nosso professor assunto. Rogério, eu gostei muito do que você falou. Assim, fiquei muito interessada porque minha formação é na área de terminologia. Então, quando fala de dicionário, glossário, meus olhos assim brilham, né? Porque é a minha área de formação. Agora, em relação a esse curso que o senhor vai oferecer, coloca como extensão para oportunizar para a gente, que a gente entra também nesse grupo, já que é pela universidade, tem essa possibilidade, Não, né? mas Cristina, ele é um curso de formação continuada, é um curso de extensão. Ótimo, ótimo. Então, é por isso que é o legal, porque ele vai ter um certificado do Instituto Federal São Paulo com a chancela do MEC. Esse é um dos cursos que eu posso dizer com certeza que é um curso reconhecido pelo MEC. Então, não é igual esses cursos aí que os caras cobram R$ 1.000 por mês para fazer um curso pelo YouTube e fala que é curso oficial. Não é nada. Curso oficial são raríssimos os cursos. E esse curso que eu vou poder disponibilizar para vocês é um curso oficial mesmo, vai ter certificado lá do MEC e com a assinatura de um professor muito bom e humilde, que é o professor Rogério, certo? E qual a previsão da realização dele? Então, eu terminei o projeto, que são 3 módulos, né? Básico, intermediário e avançado. Eu terminei o projeto há 2 semanas, que estávamos ainda em férias, né? Ainda estamos essa semana. E agora voltando, então a reitoria volta agora junto com a gente, eles vão avaliar o projeto, então, às vezes aparece uma coisa ou outra que precisa ser corrigido, eles mandam para a gente corrigir, assim, coisa de escrita, porque é um projeto, na verdade é uma tese que você faz para cada módulo. E assim que eu acredito que as inscrições, né, passada essa fase de ajustes, eu acho que as inscrições já devem começar para abril, maio, mais ou menos. E é claro, como eu falei para vocês, é aberto, as inscrições são feitas pela internet, é aberto ao Brasil inteiro, né? Só para finalizar essa questão, mas peço desculpas aí à minha colega Patrícia, que deve estar de olho na hora aí também, ela tem me ajudado bastante. Mas o que precisa entender, pessoal, é um curso que eu me dedico muito, dedico horas diárias, eu não tenho férias, estou trabalhando o dia inteiro aqui, qualquer dia eu trago minha esposa aqui para vocês verem que eu não minto. Desenvolvo muito material, provas online, um monte de coisa. Porém, se o aluno achar que vai ser igual a qualquer outro cursinho por aí, vai se dar mal. Não é igual. É um curso sério, que exige muito, tem que estudar muito. Então, não é moleza. Achar que só precisa assistir aula e no final vou receber um certificado lá do MEC, não sei o que, negativo. Pessoal, tem que estudar. Quem estudar, quem quiser realmente aprender, quem quiser fazer as atividades, vai sair muito bom, muito bem preparado, porque eu me dedico demais ao ensino, à pesquisa e tem horário de atendimento ao aluno, né? Vai ser a modalidade EAD, né, que foi autorizado, né? Eu sempre fui contra o ensino de Libras à distância, porque é um contrassenso, né? Como é que você vai conversar com o professor, né? Mas, dada essa situação de pandemia, foi aberta a possibilidade e eu estou aproveitando disso. Isso não quer dizer que vocês não vão ter parte prática, vocês vão ter 70% da carga horária, vocês vão ter de coisa para fazer em casa. Então, vocês veem, 70% das notas são relativas às partes práticas que a gente vai fazer em grupo e individualmente também. Então, ou seja, não é um curso como aos que a gente está conhecendo, que a gente conhece por aí,
que vai lá, o professor fica assinando sinais lá, fazendo caras e bocas lá na frente, e no fim ninguém aprende nada. Você vai no YouTube, vê um monte de gente famosa, milhares de visualizações, a pessoa falando, ai, que lindo que é Libras, que não sei o que, no fim aquilo lá não é Libras nada, aquilo é português sinalizado, e, ou seja, garanto para vocês, aqui no projeto DDLC e no curso, sempre nós vamos trabalhar com muita seriedade e falar de Libras realmente. Beleza? Alguém queria fazer alguma pergunta a mais, algum esclarecimento? Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. E na semana passada, então, como exemplo dessa proposta metodológica, a gente pegou um trecho do Gênesis, né? Que é o Gênesis 9, do versículo de 8 a 10. Muito pequenininho, né? Eu vou ler aqui para vocês. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Então, vejam só, pessoal, um trecho que com certeza todo mundo conhece, seja religioso, seja ou não, né? Quem já foi ao cinema já viu várias vezes aí, né? Na televisão mesmo, a história da Arca de Noé e a Bíblia, e vem da Bíblia. Então, olha só, o que nós estamos fazendo de extraordinário? Nada, né? A gente está só usando o livro mais antigo da humanidade, a Bíblia. Ah, mas eu não acredito que foi Deus. Ah, ninguém vai discutir isso. Está só falando que é um texto, que é o mais antigo, tem milhares de anos. E tem uma linguagem extremamente rebuscada, extremamente difícil. E é por isso que nós vamos trabalhar. Tá bom, e aí, pessoal, falei para vocês, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui agora. Só um minutinho. Então, olha aí, pessoal. Isso aqui é uma planilha que eu criei. Olha, eu venho trabalhando nessa planilha já há uns 10 anos, pra vocês terem ideia. E hoje eu estava fazendo modificações nela. E sempre as modificações ocorrem com a ajuda de alunos ou de vocês, colegas. Porque alguém fala, será que podia ter tal coisa? Então eu percebo, realmente pode melhorar e assim vai melhorando. Bom, e essa técnica eu chamei de Libras em 3 fases. Por quê, pessoal? Porque nas minhas pesquisas, e quem já interpreta sabe que é verdade isso, aliás, processo tradutório, qualquer um, quem estuda linguística, etc., qualquer tipo de tradução, sabe que o processo tradutório ele não acontece imediatamente, instantaneamente. Né? Ele passa pelo seu cognitivo. Ele tem um input, vem para você numa determinada língua que você conhece e você vai fazer essa transmutação, essa interpretação para outra língua. Então, obviamente, existe um processo cognitivo aí. Tem alguma coisa que acontece mentalmente que a gente precisa entender para poder entender realmente o que é que a gente tem que saber e o que é que a gente tem que fazer para traduzir. Há um tempo, apesar de ser um tempo muito pequeno, que aquela informação vem para o seu cérebro, para depois você trabalhar, por exemplo, nós, intérpretes em Libras, a gente está vendo o surdo sinalizar, então a comunicação é visual, vem para o nosso cérebro, o nosso cognitivo, através da visão, tem que ser trabalhado lá naquilo que a gente conhece da língua, o que ele está dizendo, os sinais, a gramática, o contexto. A gente tem que mudar para a nossa língua materna. Depois de mudar para a nossa língua materna, léxico, né, as palavras, os sinais, etc., a gente tem que acertar a gramática e finalmente falar para as pessoas que não sabem Libras. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, dizer que isso acontece ao mesmo tempo não é verdade. Então, é isso que a ideia é mostrar, que se a gente entender que para usar bem esse tempinho, que são alguns milissegundos, mas não é instantâneo, certo? Bom, estudando isso e pensando, e eu sou da área de informática também, dei aula há muitos anos, a minha formação básica
de informática, análise de sistemas, tudo que vocês imaginarem da área de informática, sistemas operacionais, de rede, etc. E eu criei, então eu fui pensando, para mim, para os meus estudos, pensando, eu preciso colocar isso em algoritmo, preciso fazer isso para ajudar eu ensinar os alunos, isso aí já de muitos anos já estudando Libras. Então aí eu criei essa técnica que eu chamo de 3 fases, por quê? Primeiro é essa análise, não sei se vocês conseguem ver o cursorzinho mexer aí, sim, né? Legal. Então, a primeira fase é essa, é a gente colocar naquilo que todo mundo que já estudou Libras, fez algum curso de Libras, já ouviu falar, que é o tópico comentário, que é o foco. O surdo, ele começa a falar pelo foco. Aliás, hoje a Inês estava falando do caso do japonês, por exemplo, né? Como é que você vai falar em japonês e fazer sinais ao mesmo tempo, sendo que o japonês, como ela falou, o verbo vem no fim, não é isso, Inês, que você falou? É. Isso, né? Isso. Então, o verbo é no fim, né? E a nossa língua, por exemplo, é diferente. A nossa língua materna é sujeito, verbo e complemento. Isso. Então, ou seja, são línguas diferentes. E Libras é mais diferente ainda, porque além de ser uma modalidade visual, não tem nada a ver com auditivo, obviamente, ela trabalha tópico comentário, né? Que é um resumo bem simples do que é o foco, né? O surdo começa a falar sempre do foco. E não adianta a gente querer... Aí vem a história do português sinalizado, as pessoas que querem falar, né? Eu quero falar com vocês. Isso não é Libras, isso é português sinalizado. O surdo fica olhando isso, para ele não faz sentido nenhum. Se quem estava aqui no começo viu a Sara conversando um pouquinho em Libras, você viu que não tem nada de português no que ela fala. Então, a ideia dessa regra, desse algoritmo, é ajudar o nosso cérebro a treinar. Assim como a gente aprendeu análise sintática, continua aprendendo análise sintática da língua portuguesa, isso é um exercício mental. Então, está aqui. Primeira fase, o que a gente faz? A gente coloca conforme o surdo vê a comunicação. Foco, fato e fim. Isso é uma coisa minha, certo? Das minhas pesquisas. Porém, é tópico comentário, que nada mais é do que foco. A gente começa a falar pelo foco. Depois de feito isso, a gente faz as adaptações, lógico. No primeiro momento, a gente fez o que seria o português sinalizado. No segundo, a gente já vai fazer as adaptações gramaticais necessárias na Libras. E, finalmente, no finalzinho, a transmutação. Antes da tradução, por quê? Porque a tradução, no final das contas, é a sinalização, certo? É a própria sinalização. Mas antes disso, para a gente que é ouvinte e intérprete, entender isso, teve que acontecer uma transmutação. Nós tivemos que modificar algumas coisas, e isso acontece nas duas vias. Tanto quanto quando eu estou vendo o surdo fazer Libras e eu preciso transformar em voz, quanto eu ouço alguém falando e preciso transformar em sinais. As coisas acontecem da mesma forma. Então, o tempo basicamente é o mesmo e as regras são basicamente as mesmas. É claro que aqui nós vamos aprender a transformar, vamos trabalhar primeiro a transformar de língua portuguesa para Libras. Agora, uma vez que a gente sabe fazer isso, a gente sabe fazer o contrário. Então, isso é a grande vantagem do nosso cérebro inteligente de seres humanos aí, né? Que são aptos a aprender qualquer língua. Então, vamos lá, pessoal. Aí, esse trechinho. Disse Deus a Noé e a seus filhos. Lá na aula passada a gente já tinha falado sobre isso. Que qual é o foco disso daí? E aí eu usei uma figura de linguagem, um exemplo, que ajuda muito, e eu falo que ajuda muito porque me ajudou, foi assim que eu comecei a aprender a gramática da Libras de verdade. Quando você fala que o surdo é visual, então a gente tem que imaginar que ele está enxergando aquela informação. Se é visual, é isso, ele não está ouvindo. Por isso que ele está de olho, e o surdo nunca está de olho nas suas mãos somente. Ele está de olho no seu corpo, no seu rosto, na sua expressão facial, corporal, uma série de recursos visuais que você está fazendo. Então a gente tem que transformar isso como se fosse um cineminha. E eu falei lá do storyboard. O que é o storyboard?
é uma técnica onde o cara, quando vai fazer um filme, o cineasta, ele tem a história na cabeça, ele tem um roteiro, ele tem tudo lá que alguém passou para ele, e agora ele quer transformar aquilo em filme, mas não é de uma hora para outra. Ele vai sentar, cada capítulo, cada cena da filmagem, ele vai sentar com o técnico de storyboard. O que é storyboard? É uma palavra em inglês que é quadrinhos, tirinhas. Quem leu revista em quadrinhos, né, sabe como é que é. As historinhas, os balãozinhos e tal. Tem lá os cenários. A ideia é a seguinte, vamos imaginar essa cena aqui, então, como se a gente fosse criar figurinhas, que é o que o surdo vai precisar ver. Então, vamos lá. Vamos pegar essa cena aqui. Disse Deus a Noé e a seus filhos. Se eu tivesse que criar um storyboard, ou seja, quadrinhos, tirinhas, para que o surdo olhasse, se eu fosse um desenhista, o que eu desenharia primeiro aqui? Vamos imaginar essa cena desse filme. Disse Deus a Noé. Disse Deus a Noé e a seus filhos. Se eu quero fazer um cenário disso, a primeira coisa a gente conversou, eu vou me antecipar um pouco, porque a gente já falou sobre isso na aula passada. Se eu quero fazer um cenário, se Deus disse a Noé aos seus filhos, a primeira coisa que tem que ter são os filhos de Noé e Noé, ou Noé e seus filhos. Senão, para o surdo, isso sempre lembrando, a gente está pensando no surdo. Para o surdo, ele não vai entender se eu fizer isso em português sinalizado. Deus disse a Noé e seus filhos. Qual a primeira coisa que ele fez? Foi um horrível português sinalizado. Mas qual a primeira coisa que o surdo viu? Deus dizendo alguma coisa. Ele vai falar, Deus disse o quê? Daí falou Noé e os seus filhos. O surdo não entende, porque ele é visual e a gramática dele funciona a partir do tópico comentário, do foco. A gramática dele é isso. Então, a gente tem que respeitar isso. E olha só, alguém fala, nossa, mas é uma coisa totalmente diferente da nossa língua. Nem tanto assim, porque, como vocês estão vendo aqui, ó, inclusive a Lúcia Maria, colega nossa, não veio aí nem a aula passada, nem agora, e ela também estuda isso, ela dá aula disso, inclusive, é o diagrama arbóreo, né? Alguém já ouviu falar nisso aí? Já ouviu, Débora? Faz só positivo ou negativo aí? Não, né? Você vê, agora você vai falar, nossa, o professor sabe pra caramba. Olha, eu garanto para vocês que eu estou estudando isso só nos últimos 2 anos. Nunca tinha ouvido falar nisso, mas isso é da língua portuguesa. Na verdade, é uma técnica desenvolvida por Chomsky, né? Mas determinante, raiz e complemento são coisas da língua portuguesa. A única coisa que eu quero dizer para vocês é isso. Então, olha só o quanto é importante você conhecer a sua língua materna. Vygotsky, eu repito sempre essa fala dele, que não se aprende uma segunda língua se não se conhece a sua primeira. Então, ou seja, a gente, quanto isso é doloroso a gente vê pessoas que não sabem ler, não vamos entrar no mérito da questão do porquê a pessoa não sabe ler, mas uma pessoa que não conhece a língua portuguesa, que não fala corretamente, que não escreve corretamente, que não lê, que não estuda a língua portuguesa, é professor de Libras. Tem tanta gente, ou se auto-intitula professor de Libras. Então, a gente não pode fazer isso, né? A gente precisa ter habilidades e competências. Então, mas eu estou falando isso, pessoal, para vocês verem que eu só consigo entender essas coisas, só consigo ensinar, porque eu estou estudando isso há muito tempo. E isso foi o que me fez entender como é que a gente deve trabalhar o nosso cognitivo para podermos ensinar Libras. Então, vamos lá. Eu só queria falar, porque vocês vão ver isso aí nesse formulário. Eu também vou passar para vocês isso, para vocês usarem quando forem fazer exercícios, etc. É o chamado diagrama arbóreo, porque ele tem o formato de uma árvore mesmo, né? Que vai trazendo ali a determinante, raiz, complemento, etc. Bom, mas isso não é o momento da gente falar. Mas vamos lá. Se vocês concordam, então, que precisa estar para o surdo
a presença de Noé e seus filhos, então, obviamente, a gente precisa começar a falar sobre esse assunto. Então, nós vamos colocar ali o tópico comentário. Vai ser o quê, então? Vai ser aquilo que a gente falou, o cenário, certo? Então, vamos colocar aqui, qual é o cenário? Noé, eu vou escrever aqui, se não estiver aparecendo, vocês têm que me avisar, tá? Noé e seus filhos. Opa, eu esqueci do a Noé e seus filhos. Porque, por enquanto, nessa primeira fase, a gente não vai fazer aquela limpeza que a gente tem que fazer de coisas que não tem na Libras e que tem na língua portuguesa, que é, por exemplo, artigo. Os artigos não existem, mas aqui nós ainda não estamos em Libras, a gente só está analisando o foco. Né? Então, a Noé e seus filhos, Deus disse. Aliás, deixa eu separar aqui, né? A Noé e seus filhos. Só um minutinho. A Noé e seus filhos. A Noé e seus filhos disse Deus. Então, pronto. O que já é isso daqui? Pelo menos português sinalizado não é mais. Certo? Ainda não é Libra. Porque a gente já começou a falar, e vocês notem, o que é interessante, continua fazendo sentido para a língua portuguesa também. A Noé e seus filhos, Deus disse, ou disse Deus, certo? Não está gramaticalmente perfeito em português, mas ainda faz sentido, certo? A gente não mudou o sentido. Então, isso é muito importante nessa primeira fase. Então, a primeira cena é o quê? Lembrando, tópico, comentário, o que é? Noé e seus filhos. Eles estão lá em algum lugar. Interessa para nós que lugar que é? Não, porque essa parte da leitura do trecho que a gente está fazendo não exige isso, certo? Nós estamos analisando só esse contexto. E depois, a cena 2, que é Deus falando a eles. Deus só pode falar a alguém que está em algum lugar, certo? Ok, lembrando, nós estamos pensando nos surdos, né? Porque se for pensar em língua portuguesa, está tudo muito claro o que foi dito lá. Ok. Ora, se a gente for analisar a língua portuguesa profundamente, a gente vai ver que o determinante nessa frase aqui, Deus disse Deus a Noé e seus filhos, é realmente o que é o tópico comentário em Libras. Então, olha só, se eu souber bem o que são os determinantes, eu vou saber bem Libras. Determinantes são de língua portuguesa. E a raiz, o que é a raiz? A raiz é o complemento dessa comunicação, que na verdade para nós é o começo. Lá disse Deus a Noé, porém é a raiz, é Deus falando. Olha só, então eu sempre gosto de colocar isso, não é para parecer mais difícil, não, é para dizer o quanto é importante estudar a língua portuguesa. E infelizmente eu não vou ter tempo de ensinar esse diagrama arbóreo, de falar de determinante, raiz e complemento. Então, quem quiser se interessar, procure um livro que trate do assunto, que vai ficar muito mais fácil. Posso até indicar, tem vários livros desses que eu comprei aqui, obviamente, para isso. Bom, feito isso, pessoal, analisada essa imagem que o surdo precisa ver, a gente vai agora passar para a adaptação. Agora sim, nós vamos entrar na parte do que tem e o que não tem em Libras. Então, o que nós vamos fazer na adaptação? Bom, a gente sabe que artigo não tem, certo? Então, vamos lá. Vai ficar como, então? Vamos tirar o que são os artigos ali? A e E, certo? Então, Noé, seus filhos. Por que tem os seus fica, pessoal? Que tipo de verbo? Notem o seguinte, olha. Vocês estão vendo que aqui embaixo, a transmutação antes da tradução,
não tem nada. E eu criei a planilha de tal forma que ela auxilia você a ver como é que a gramática vai ficar. Então, olha, nós estávamos colocando aqui Noé, seus filhos. Por que ficou Noé, seus filhos? Porque eu tirei o E, aliás, o A e a letra E. Concorda, pessoal? Certo? Então, ó, tirei e ficou Noé, seus filhos aqui na primeira parte. Noé e seus filhos, vamos ver essa parte aqui, disse Deus, né? Essa adaptação agora eu tenho que mudar. A gente sabe que disse Deus para o surdo, né? Se eu for usar o verbo dizer Deus, não vai fazer sentido para ele, né? Falou Deus. Se eu fizer isso para o surdo, falar Deus do jeito que está ali, né? Disse Deus, ou fazer isto, que serviria também, mas é como se eu estivesse falando para Deus. Então, olha só, quando eu faço essa adaptação, eu tenho que estar sempre pensando na língua dos surdos. Então, tem que ser o quê? Deus disse, certo? Só que aqui, ó, aqui, tá vendo que já apareceu ali embaixo, né, pessoal? Eu estou apontando com o dedo aqui, como se vocês estivessem vendo, né? Então, você vê, esqueço até que estou falando remotamente. Ó, vocês estão vendo aqui como é que ficou. Olha, Noé, seus filhos, Deus disse. Já começou a aparecer Libras, certo? Mas o que a gente tira na língua portuguesa, em geral, não sempre, que é o caso dos artigos, por exemplo, artigo nunca vai aparecer, porque não existe na Libras. Mas em alguns casos, a gente vai ver nas outras fases, nos outros trechos da leitura, elas vão ter que se transformar em alguma coisa, certo? Quando na oração original fala Deus disse a Noé e a seus filhos, significa que o e os seus, inclusive, que eu não coloquei aqui, né, que eu acabei esquecendo, né, que eu tenho que tirar eles aqui, Noé, porque se eu for fazer em libras os seus, é de propriedade, né, seu. Então eu tenho que colocar ele aqui, que eu tirei ele, porque de alguma forma ele tem que aparecer. Ele não vai aparecer como esse sinal, teus filhos. Ele vai aparecer no sentido que tem na frase. Deus disse a Noé e a seus filhos, ou seja, Deus falou para eles. Eles foi a primeira cena, Noé e seus filhos. E aí Deus falou para eles. Olha, eu já praticamente comecei a usar uma sinalização aqui. Olha, Deus está aqui, não estou fazendo libras, né, mas estou gesticulando, já fazendo isso. Isso significa o quê, pessoal? Que isso, apesar da gente ter tirado, dele não existir, eu tenho que fazer alguma coisa visual que resolva isso que não tem mais na língua, que são os artigos e o verbo. Isso vai aparecer como? Eu tenho que fazer seus filhos. O que significa Noé e seus filhos? Quando eu falo o Rogério e a família dele. É, alguém mandou um recado por Rogério e a família dele. Se eu e a minha família recebemos esse recado, é porque nós estamos juntos. Vocês concordam? Isso daqui, pessoal, a redução ajuda a gente. Lembrando, o pessoal fala, nossa, mas gente, que coisa complexa é isso. Todo mundo sabe que a análise sintática é complexa na língua portuguesa. Quem aqui não teve dificuldade ou não tem dificuldade em entender a análise sintática da língua portuguesa? É extremamente complexo. Libras também é. E nós temos um duplo problema. Nós temos que saber bem a gramática da Libras e bem a gramática da língua portuguesa. Então, realmente, dizer que é facinho não é. Mas vocês vão ver que esse método que eu estou colocando, ele vai passar a ser algo cognitivo, algo mental. E aí vocês vão ver, nossa, não é tão difícil assim. Porque isso aqui nós estamos fazendo no papel, passo a passo. Certo? Mas vamos continuar. Bom, se a gente chegou a essa conclusão, então agora aqui embaixo,
Ó, tem até um sinalzinho aqui, isso aqui é matemática, estão vendo uns 3 pontinhos aqui, vocês estão vendo? Isso aqui quer dizer portanto, tá, pessoal? Pra você ver, eu uso muito do meu conhecimento da área técnica para... É um símbolo, né? Não é só técnico que usa isso, mas é o sinal de portanto, para não ter que escrever portanto. Então, nessa redução, eu vou ver o que eu vou fazer com o A e com o E e com os seus. A e E a gente sabe que não tem Libras, então não vou fazer nada com eles. Agora, os seus a gente viu que a gente pode usar esse recurso de dizer seus filhos, significa que Noé estava junto com os filhos dele. Concorda? Então, vamos colocar aqui, junto. Olha lá, Noé já apareceu ali embaixo, vocês estão vendo? Noé, filhos, junto, Deus disse. Beleza, já resolvi, eu não sumi com o verbo, né? Quer dizer, eu transmutei ele, porque ele não pode aparecer como seus, porque esse seu aqui é seu problema, seu dinheiro, sua casa, é algo palpável. E ali o trecho está se referindo a pessoas, então, né? Nem em Libras a gente usa isso, né? Quando eu quero falar, alguém falar, a Maria Aparecida é a esposa sua, né? E nem eles vão falar assim, eles vão falar de casado, de junto, vão fazer, ou seja, eles não vão usar esse sinal de propriedade, né? Vão fazer um sinal adequado. Então, nessa fase aqui é isso que a gente está fazendo. Alguém pode dizer, professor, mas você poderia ter usado outra coisa que não junto. Talvez vocês tenham essa ideia aí. Então, lembrando que isso aqui saiu da minha cabeça, ou junto, pelo menos, saiu da minha cabeça. Mas alguém pode falar, sei lá, eu não consigo pensar porque eu pensei nisso daí, mas alguém pode dizer, tem outra palavra que serviria, é possível. Então, isso não é engessado. Então, olha só como é que ficou a transmutação, pessoal. Noé, filhos junto, Deus disse. Agora sim, está muito parecido, parece Libras aí. Vou fazer o sinal de Noé e o dizer e falar, aí tem várias formas de ver, que a gente ainda não está nessa fase de ver especificamente que sinal, exceto Noé, que a gente já sabe que seria esse sinal aqui, pelo menos nas igrejas cristãs. Sim. Deixa eu pegar esse gancho, porque tudo que você falou é realmente, né? Isso da língua portuguesa, a gente começou a falar disso, né? Não é admissível que alguém diga que é intérprete ou que é professor, ou seja, vamos falar só de Libras, né? Mas de qualquer coisa, nós vamos falar só de Libras. Se a pessoa não tem habilidades e competências para isso, né? São coisas diferentes. Habilidade é uma coisa, competência é outra, né? Eu posso ter habilidade para uma coisa, mas não ser competente para ensiná-la aquela coisa, né? E vice-versa, né? Bom, agora o que você falou, eu preciso pegar um gancho aí, é o seguinte: português sinalizado, pessoal, todo mundo aprendeu errado, a nossa geração principalmente, né? A nossa geração mais velha, né? Mais velha não, né? Mais experiente, certo? A gente pegou uma fase difícil, como você falou, do Eugênio Oates. O Eugênio Oates foi o primeiro livrinho de sinais que apareceu da Igreja Católica, que foi ótimo, né? Graças a ele a gente aprendeu um monte de coisa. Mas você vê, tudo começou com sinais. Não teve ninguém naquela época para ensinar a gramática da Libras para a gente. Então nós aprendemos só sinais. Nós crescemos na Libras achando que bastava saber sinais, bastava conversar com o surdo e que estava tudo muito bom. Então, eu só discordo de você num ponto, não é nem discordar, eu não encontrei a palavra correta para dizer, eu prefiro dizer que o português sinalizado ele é um aviso para a gente. Sim. Quando você falar, quando você fizer e perceber que você está fazendo a gramática da língua portuguesa, corre, sai correndo disso, porque isso não é Libras e ele não pode ser um subterfúgio, não pode ser por enquanto eu não sei o suficiente, então eu posso fazer português sinalizado. Não existe isso, né? Tanto que
Isso daqui eu tenho certeza que muita gente está olhando, meu Deus, que negócio complexo isso. Sempre no começo isso parece complexo, porque é difícil. Essa é a questão. Fácil é português sinalizado. Fácil é isso aqui lá do começo. A Noé e seus filhos, aliás, nem isso aqui é mais, né? Disse Deus a Noé, você vai fazendo os sinais disso aqui, de dizer Deus, Noé e seus filhos, e isso é fácil de fazer. Qualquer um faz. Não precisa estudar nada. Mal e porcamente estuda sinaizinhos. Pega um dicionário qualquer na internet, aí pega no YouTube, que as pessoas põem luvinha, põem lantejola e dança para lá e para cá para fazer alfabeto. Então, ou seja, a gente não pode, é doloroso, é difícil, mas a gente tem que extirpar isso da nossa vida. E eu falo que é doloroso e difícil porque, pessoal, além disso, nunca a gente vai ser 100% Libras. Por quê? Porque não é a nossa língua materna. Então a gente pode ficar tranquilo que algum errinho, algum sotaque não é erro, certo? Sempre vai ter da nossa língua, porque a gente sempre vai ver que o surdo faz melhor que a gente, claro, porque a língua materna dele é essa. Então a gente não pode ser arrogante ao ponto de dizer, não, eu não faço. Por exemplo, eu não posso dizer que eu estou ensinando para vocês, ou procurando passar meus conhecimentos sobre o que não fazer. Mas eu posso garantir para vocês que alguma coisa da minha língua materna vai aparecer. Não tem jeito, é a minha língua materna, é o que eu falo, estou falando com vocês o tempo todo aqui. Falo o dia inteiro, todo mundo fala a língua portuguesa, então não tem como você se desligar dela. Tem como você exercitar o seu cérebro para não fazer o português sinalizado. Eu posso garantir para vocês, eu não faço português sinalizado. Mas é igual como eu dei alguns exemplos, né? Eu falo, graças a Deus, muito bem inglês e um razoável francês. Eu posso conversar muito bem com um americano. Eu posso ir lá para os Estados Unidos e tranquilo vou conversar com eles. Eu trabalhei muitos anos com americanos, então eu adquiri uma boa fluência. Mas eu garanto para você, mesmo que eu fosse um cara que tivesse morado 30 anos nos Estados Unidos, sempre que você vai conversar com um americano lá do Texas, por exemplo, ele vai falar: você não é americano. Ele vai notar alguma coisa no seu inglês que ele vai saber, porque a sua língua materna é a língua portuguesa e você está falando língua de outro país, e isso acontece com Libras também. O que a gente não pode permitir, não pode ser licença para ninguém, é dizer que ele pode sim fazer o português sinalizado porque ele está começando. Não, não pode. Quem está fazendo o português sinalizado está aprendendo. Se ele está aprendendo, ele não pode ser intérprete. Ele não pode lá na frente falar que ele é intérprete. Ele não pode assumir uma posição e fazer português sinalizado. E quando eu falo não pode, eu não quero dizer que ele é proibido, não. Agora, nós que estamos adquirindo competências e habilidades para isso, eu, por exemplo, se alguém vier perguntar para mim, você acha que eu estou em condições? Eu vou falar: sinto muito, você não está. Alguém, né? Hipoteticamente. Ah, mas eu já fiz curso básico, intermediário, avançado. Tá, mas ainda você está fazendo português sinalizado. Ah, mas eu tenho certificado lá de tal pessoa, mas ainda está fazendo português sinalizado. Então, certificado, horas de curso, amigo de não sei quem, muito importante, teve aula com alguém muito importante, isso não quer dizer nada. Depende muito de você, de muito treino, de muito estudo. Estudar a Libras, estudar a língua portuguesa. Se não se faz isso, nunca você vai escapar do português sinalizado. E eu falo porque alguém vai olhar lá, todos que conhecem os meus vídeos aí no YouTube sabem disso. Vão olhar lá e falar: mas olha lá, o Rogério fazendo português sinalizado. Eu gravei esses vídeos lá atrás. Tem 10 anos, tem 15 anos os vídeos. Eles estão lá, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer: tá lá, tudo português sinalizado. Aí vocês vão ver que ao longo do tempo, foi chegando na TV Aparecida, lá junto com o Padre Evaldo, as coisas foram melhorando, porque eu fui estudando. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que vão sair coisas ruins na comunicação, porque qualquer um que tem uma língua materna
Vai ter, certo? A Inês vai ter influência da língua dela, que são duas, né? Ela já é bilíngue, né? Língua japonesa e língua portuguesa, agora ela está aprendendo Libras, ela vai ser trilíngue. Então, olha só como é que o negócio é difícil. Não é brincadeira. Mas isso, pessoal, isso é uma bandeira do projeto DDLC. E isso é que levam as pessoas, muitas pessoas, a criticarem, a me criticarem. Porque como eu faço para mim, eu faço para os meus alunos, que lá do Instituto, e é assim que eu ajo, mas não é com o objetivo de prejudicar, de ferrar, de ser o durão, não. É para mostrar que tem jeito, né, é possível, por isso que eu estou mostrando essa técnica. Eu peço para vocês terem paciência comigo e com vocês mesmos, porque é difícil mesmo. Não, você vê, já falei semana passada, quem estava semana passada sabe que eu já falei sobre isso. Nós vamos fazer de novo e vai chegar um momento que vocês vão fazer. Aí é que vocês vão começar a ver que vocês estão começando a entender. Então, isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Isso aí já é basicamente o módulo básico, né, do assunto que se estuda no módulo básico de Libras. Então, olha só, pessoal, são passos que a gente tem que seguir. E tudo isso que eu estou fazendo é o que nós tivemos que passar para aprender a língua portuguesa. Todo mundo, os professores de língua portuguesa, eles começaram a ensinar o que é gramática, a sintaxe, né, as palavras, os significados das palavras. Aí foi ficando mais difícil. Mas quantos anos levou para a gente aprender a língua portuguesa? Então não é de uma hora para outra, certo? E olha que nós somos falantes e ouvintes, né? Tá, mãe, pai, irmão, né? A gente fala, ainda nós não sabemos. Isso tudo que o Augusto falou, gente, agora voltando para a questão religiosa, como é que a gente vai fazer isso? Olha só, e eu repito isso sempre, né? Nós somos indignos de estar, eu me considero indigno de estar mencionando a palavra de Deus aqui. Eu peço licença a Deus, né? Rezo sempre, peço perdão, porque longe de mim querer fazer catequese aqui, mas eu estou usando a palavra de Deus, isso é dogma de fé. Eu sei, alguém deve falar, nossa, um projeto é indigno, porque é um texto. Não, mas para mim, é fé. Então, mas isso que o Augusto falou é muito importante. Então, para a gente falar de qualquer coisa, a gente precisa conhecer aquela coisa. Então, vamos esquecer religião. Tem intérprete que fala, eu interpreto qualquer coisa. Se vier aí medicina nuclear, se vier matemática, integral, derivada, eu não interpreto nada. Você vai fazer um monte de coisa lá que você não... É Bom, igual o evangelho, tem que ser totalmente estudado, tudo bem antes. isso que o Augusto falou aí, exatamente. Muito difícil. Pessoal, essa técnica, nós vamos falar de novo disso daqui, e no próximo encontro eu já vou passar um exercíciozinho para cada um. E vai ser diferente, frasezinhas, né? Nós vamos começar, eu estou começando pelo difícil, né? E eu vou passar frases comuns, língua portuguesa, certo? Para todo mundo aprender a usar esse métodozinho aqui. Lembrando, isso a gente faz para exercitar o nosso cérebro. Então, só para fechar o assunto, pessoal, olha, aqui, encerrando, está aqui, aí vai chegar na tradução. A tradução propriamente dita é o eLibras, que eu estou desenvolvendo, que eu vou mostrar para vocês. Tem uns códigozinhos, vou deixar isso bem para o final, senão vocês vão todo mundo embora, né, ficar desesperado. Então, vou deixar lá no finalzinho mesmo, então nós vamos chegar até aqui, a transmutação, que é no final que a gente vai fazer em Libras, em princípio, usando a língua portuguesa. Olha, pessoal, usando muito a fala do Augusto aí, a gente não pode se dar o luxo de dizer que vai fazer uma tradução e interpretação de algum texto, principalmente literário, seja ele bíblico ou não, se a gente não estudar isso. Então, olha aqui, ó, eu tenho que ter referências literárias. Aqui vocês estão vendo, tá do Pai Nosso, porque essa é uma planilha que eu usei para o Pai Nosso, né? Não tem a ver aqui com essa leitura do Gênesis. Mas está aqui, ó. Eu consultei o Catecismo da Igreja Católica, é o que o Augusto falou. Como é que a gente pode trabalhar em catequese se nem o Catecismo da Igreja Católica você tem em casa? Se você nem lê, nunca leu nada, você não lê a Bíblia, você não lê, ou seja,
Então, nós estamos falando de religião, mas todo mais tem a ver, né? Eu dou aula de informática para surdo, mas eu sou formado na área de informática. Eu já vi muita gente dando aula de informática sem nunca ter feito nenhum curso de informática, dando aula de informática para surdo. Então, tá aqui, ó. Eu consultei o Pai Nosso, né? Tá lá na página, no artigo 2794, fala que Pai Nosso refere-se a Deus. Óbvio, né, gente? Pai Nosso refere-se a Deus, sim. Mas se nós vamos, e aqui nós estamos falando da oração do Pai Nosso. Se a gente quer saber como sinalizar o Pai Nosso, em algum momento pode ser que eu não possa fazer o Pai Nosso. Talvez eu tenha que fazer Deus, então por isso eu preciso saber disso, né? Lógico que a gente sabe, né? Mas estar no céu, aí tem céu, essa expressão bíblica não significa um lugar, um espaço, porque tem situações que a pessoa fala, Pai Nosso que está no céu, aqui nesse negócio azul que está em cima, não é isso. Está explicando lá que não é o céu que a gente olha para ele, né? Então, é claro que a gente vai sinalizar isso, né? Mas para explicar para o surdo a gente precisa, ou seja, aí vem as referências da língua portuguesa, ó, estar, sinônimo de existir. Vocês vão ver quando eu mostrar o Pai Nosso por que eu uso determinado sinal. É uma escolha minha, por isso que tem lá a escolha do intérprete. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o Elibras, tá vendo? Ponto EI. Ponto EI significa escolha do intérprete, que faz parte dessa escrita que eu vou mostrar para vocês oportunamente, que significa escolha do intérprete. Por quê? É uma escolha minha, eu escolhi. Só que você está fazendo isso e eu não quero fazer, beleza. Desde que você faça um sinal que tenha o mesmo sentido de viver e estar, ou só de viver ou só de estar, não tem nenhum problema. Bom, isso aqui tudo a gente vai usar. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, né? Por isso que eu vou repetir várias vezes. Isso é uma ferramenta de análise sintática para a tradução em Libras. É uma ferramenta de estudo, de fixação. Vocês vão notar que a gente fazendo esse exercício 2, 3 vezes, isso já ficou na cabeça de vocês. Nós não vamos ficar fazendo mais isso. Então, ele é uma ferramenta muito legal que vocês vão poder usar, porque ele já cria o texto que você pode rolar ali, botar no seu celular, seja onde for, que serve para você, inclusive, treinar Libras. Vocês vão ver que legal que é.